Bom, dando sequência aqui à formação do nosso time de trabalho, agora a gente vai falar sobre a gestão de mão de obra, né? O RH, que são as pessoas que vão ajudar a gente a contratar a nossa mão de obra, que a gente vai ter CLT na nossa obra. A gente vai falar mais disso com detalhes lá quando a gente partir para a execução da obra. Então, eu mantenho pelo menos duas pessoas contratadas via CLT na SPE, e aí eu preciso que essas pessoas que fazem gestão de mão de obra façam essa contratação para mim. Então existe aí uma parte técnica de gestão de mão de obra que é preciso saber. A gente não precisa ter essa inteligência aqui dentro da nossa operação em particular. A gente pode desenvolver esse parceiro que vai fazer isso para a gente. E o que quer dizer essa inteligência? Né? A contratação da mão de obra adequada, de acordo com o acordo coletivo do sindicato, piso salarial, recolhimentos, enfim. Existe toda uma operação de gestão de RH que, se nós trouxermos para dentro do nosso negócio, isso vai custar muito caro. Então a gente contrata alguém para poder fazer isso para a gente. Tá? Normalmente, os escritórios de contabilidade têm o seu departamento de RH. No meu caso específico, e pode ser que seja o seu caso aí também, tá? O escritório de contabilidade que me atende foca única e exclusivamente no financeiro e na contabilidade da obra. Então, para vocês terem uma ideia, tá? O escritório que me atende aqui, a contadora, que é dona do escritório, trabalha em contabilidade há 30 anos e há 30 anos ela faz somente contabilidade da construção civil. Então, dentro do escritório dela, só tem empresas de construção, só tem construtores e incorporadores. Não tem lá, por exemplo, supermercado, academia, papelaria, restaurante, outro tipo de comércio, tá? É um escritório de contabilidade que atende única e exclusivamente construtores e incorporadores. E por isso eles não fazem a gestão de RH, mas eles têm e desenvolveram um parceiro aqui na minha cidade que faz a gestão de RH com eles. Então é o nosso caso aqui, que a gente contrata a contabilidade, não é um departamento que está aqui dentro da nossa operação, eles contratam a gestão de mão de obra. Tá? Acontece que o contrato é feito diretamente comigo, eu contrato essa gestão de RH e eles fazem o vínculo das atividades lá na frente, porque no final do mês o pessoal que faz gestão de RH precisa comunicar o fluxo de trabalho com a contabilidade, tá ok? Então é para vocês saberem que existe esse tipo de serviço e pode existir essa flexibilidade. Qual que é o critério aqui para a gente encontrar um bom gestor de mão de obras? Não pode ser qualquer tipo de gestão de RH. Tem que ser especializado em construção civil, porque tem algumas coisas que acontecem aqui que é muito particular da construção. Então, se no momento que você for buscar o escritório de contabilidade especializado em contabilidade da construção, eles não tiverem o serviço de gestão de mão de obra, o que é interessante, você pode conversar sobre isso lá com eles, tá? A gente até passou no roteiro lá da contabilidade sobre gestão de mão de obra. Normalmente, esses escritórios indicam pessoas ou empresas que fazem a gestão de RH. Então, é ideal conversar com eles, porque se eles indicarem alguém, é interessante fazer esse trabalho com a empresa que eles estão acostumados, tá? E não sair fora do escopo de trabalhos deles e buscar uma outra empresa que faça isso. Porque essa rotina de trabalho, esse relacionamento entre a contabilidade e a gestão de RH, eu que estou aqui no dia a dia vejo o quanto que é importante que essas duas empresas se conversem, que o fluxo de trabalho flua com certa facilidade entre eles. Então, se o seu escritório de contabilidade aí, que você vier a desenvolver, não tenha um gestor de RH próprio, um departamento dentro do escritório de contabilidade, procure desenvolver o escritório ou a gestão de RH que eles indicarem, porque isso vai facilitar o seu trabalho. Tá? Essas empresas precisam se falar muito e é importante que eles tenham um bom relacionamento. Então, como nas outras vezes, você vai procurar desenvolver esse parceiro, que vai ser um parceiro importante, a gente já vai falar de mais detalhes aqui, para poder fazer a gestão da mão de obra das pessoas que vão trabalhar no projeto. Principalmente, aqui no meu caso, eu procuro contratar o mínimo possível via CLT, mas a gente faz essas contratações e eles fazem essa gestão. Eu já vou falar mais disso, a questão técnica dos trabalhos ali, das vinculações, enfim. O que eu queria falar com vocês agora é que é importante vocês desenvolverem esse relacionamento agora, junto com o escritório de contabilidade. Apesar da gente vir a contratar a mão de obra só lá na frente, quando a gente vai fazer a execução do projeto, né,
É importante desenvolver isso agora, porque a gente precisa desse relacionamento com o contador, tá? Então, isso aqui acaba envolvendo a parte de contabilidade, por isso que eu trouxe a questão da mão de obra para cá já, para esse momento, para que você já vá estudando e conversando com esse fornecedor. Na mesma pegada que a gente estava falando do advogado, do corretor, da contabilidade, tá? É um processo que é importante a gente fazer antecipadamente, tá? Eu já encontrei, por exemplo, terrenistas que são investidores profissionais. Aqui na minha região eu conheço vários que são investidores profissionais, eles compram um terreno justamente para participar de permutas, como a gente propõe aqui. E são pessoas que entendem profundamente desse trabalho, tá? Então, se você estiver numa mesa de negociação depois com um terrenista que seja um investidor profissional, muito provavelmente ele vai perguntar essas questões para você, até para medir qual a profundidade do seu conhecimento e se você tem um time de trabalho estruturado, tá? Então, uma hora ou outra você vai encontrar um terrenista que na verdade é um investidor profissional que entende do que está fazendo e ele vai te questionar sobre como que funciona o seu trabalho, qual que é a extensão disso. Quem é seu advogado, quem é seu contador, como que você faz a gestão de RH, os recolhimentos. E por que ele faz isso? Né? Para ele entender com quem que ele está fazendo negócio. Quando você encontra um terrenista que é leigo no assunto, ele não vai te perguntar isso. Eu costumo até dizer que o terrenista leigo ele fica preocupado em perguntar se vai ter moldura de gesso, como que o apartamento dele vai ser entregue, e que o terrenista profissional ele vai te perguntar da sua estrutura. Ele quer saber como que a sua contabilidade é feita, como que a sua gestão de RH é feita, se você tem um planejamento jurídico. É isso que esses investidores vão te perguntar, e é por isso que é importante a gente dominar esse assunto. Então, do mesmo jeito que eu propus para vocês agendarem uma reunião com o advogado, com o contador e com o corretor, sugiro, né, fica aqui de atividade prática para vocês fazerem, uma reunião com alguém responsável pelo RH. Se o seu contador, né, se o seu contador fizer a parte de RH, então agende uma reunião exclusiva para conversar sobre isso com ele, tá? Estando lá na reunião com o contador, explica para ele, fala, olha, eu quero voltar aqui, eu quero entender, eu queria que você falasse um pouco mais para mim como que funciona a gestão de RH para eu poder partir para esse meu projeto. Porque eu não quero contratar uma construtora, por exemplo, para tocar isso. Eu quero contratar a mão de obra aqui e fazer essa gestão, porque fica mais barato e é mais seguro até, tá? Do contrário, se você for contratar uma construtora, o importante também é você contratar a supervisão de uma empresa dessa, de gestão de RH. A gente já fez um trabalho de assessoria aqui nesse sentido, de levar a supervisão de RH para a construtora, porque as obrigações que a gente tem aqui com as pessoas que vêm trabalhar para a gente, dentro dessa gestão de mão de obra, a gente acaba tendo de maneira solidária, né? A gente acaba tendo essa responsabilidade compartilhada se a gente contrata uma construtora. Então não se engane, o fato de você achar que vai contratar uma construtora, que o seu projeto lá vai ficar tudo certinho, vai ser tudo bonito, que a mão de obra lá é tudo responsabilidade dele, isso não é verdade, tá? Essa responsabilidade acaba sendo solidária, a gente acaba sendo responsável junto com a construtora. Então, por exemplo, se você contratar lá uma construtora, durante o período que ela trabalhar no seu projeto, tá? Você vai imaginar assim, bom, eu vou comprar um terreno, vou fazer aqui 20, 30, 40 apartamentos, eu vou viabilizar com uma construtora. Se durante esse processo você não fiscalizar a construtora e ela não fizer, por exemplo, os recolhimentos de INSS, de FGTS, de férias, né, não programar férias dessas pessoas, e se amanhã ou depois essas pessoas pleitearem isso na justiça, se eles não conseguirem com a construtora, quem vai pagar é você. Tá? Então, assim, não existe livramento nesse caso aqui. A gente acaba sendo responsável. Então, já que a gente é responsável, eu prefiro trazer essa responsabilidade para dentro aqui, desenvolver uma estrutura, contratar pessoas competentes para cuidarem disso. Se você decidir, não, vai ser uma construtora, né? Então é possível você incorporar dessa forma. Você faz a aquisição do terreno, desenvolve um projeto e atribui isso para uma construtora. Fala, agora você que vai fazer essa execução. Por que é importante você ainda assim contratar um escritório de contabilidade, desenvolver um advogado e desenvolver uma gestão de RH? Porque você pode contratar esses profissionais para fazer um acompanhamento do seu projeto. Tá? Então o advogado vai ver as questões contratuais, vai ver como que a empresa está juridicamente, o contador vai acompanhar a contabilidade, que é importantíssimo, tá? E o pessoal de RH vai fazer a supervisão de RH para verificar
se a construtora está fazendo os recolhimentos certinhos, as vinculações, enfim. E aí a gente pode estabelecer, então, um cronograma de pagamento para essa construtora, tá? Eu queria aproveitar essa etapa do RH para falar, inclusive disso, dessa contratação da construtora, e não tratar disso lá na contabilidade, porque a experiência que eu tive trabalhando em multinacionais, quando a gente faz gestão de contratados, e isso faz parte da gestão, por exemplo, se você contrata uma construtora para desenvolver o seu projeto, a gente só faz o pagamento para esse serviço contratado mediante a apresentação de recolhimentos dos encargos. Então, construtora, qual que é a medição desse mês? Sei lá, 50 mil reais? Muito bem. Quem são as pessoas que trabalharam aqui? Cadê o recolhimento? Os recolhimentos de INSS, FGTS, férias, 13º dessas pessoas, mais a vinculação com o CNO da obra, que a gente vai falar já. Então isso é importante, a gente deve conhecer isso, tá? Para a gente poder exigir, estabelecer, então, uma gestão de contratados aqui, tá ok? Eu vou falar um pouco mais como que funciona o dia a dia e como que funciona o trabalho desse gestor de RH, mas fica a missão para vocês aqui desenvolverem esse parceiro. Mais uma vez eu quero frisar, não se enganem achando que você vai contratar uma construtora que você não vai precisar se inteirar de nada disso que acontece, tá? Pelo contrário, conheço mais de uma história triste sobre isso. De projeto que chegou no final, a construtora desapareceu, o proprietário, o dono da obra foi lá ver, não teve recolhimento nenhum de INSS, ele teve que recolher todo o INSS do pessoal novamente, pagar FGTS, férias, 13º, tá? Então não se engane quanto a isso. É melhor a gente trazer isso para dentro da nossa operação e desenvolver uma forma de gerenciar isso, porque a construtora vai lucrar. Tá? E por mais que você empate ali no 0 a 0, será que não é melhor pegar esse dinheiro do lucro que a construtora teria e investir em supervisão nesse trabalho? De repente você contrata contabilidade, gestão de RH e uma pessoa para poder gerenciar isso. Eu tenho certeza que fica mais barato do que contratar a construtora. E aí você estabelece uma rotina de verificações junto com essa pessoa para poder cuidar dessa parte de RH. Vamos lá falar então como que funciona a operação no dia a dia, para que vocês dominem um pouco mais esse vocabulário aqui. Lembrando que o nosso objetivo aqui é carregar a nossa história durante essa caminhada de conversa com advogado, contador, corretor, agora gestor de RH. Cada uma dessas áreas vão adicionar o ponto de vista deles na nossa história e a gente vai ganhar repertório, tá? Mais uma vez, isso é importantíssimo. Dê muita atenção para isso, em ganhar repertório, em dominar a retórica e o discurso sobre o nosso negócio. Porque se amanhã ou depois você se encontrar com um terrenista profissional, que seja um investidor de terrenos, ou com um investidor com potencial muito grande, qualificado, essas pessoas qualificadas vão falar disso aqui com vocês, tá? Não vai ser sobre o design, o lado que o sol vai nascer, nada disso. Tá? Não se engane, eles vão querer falar sobre isso aqui. E se você dominar esse assunto, você não precisa ter experiência nem obra para mostrar. Se você demonstrar para um investidor qualificado que você domina esse assunto e conhece, sabe da importância dos caminhos, a possibilidade de você conseguir um investimento aumenta exponencialmente. Tá? Lembrando então que a gestão de RH deve ser especializada em construção civil, porque além da contratação de mão de obra, tá, o gestor de RH vai precisar fazer o vínculo desses funcionários com o CNO. O que é o CNO? Tá? O CNO é o Cadastro Nacional de Obras, que é o banco de dados que a Receita Federal gerencia e com relação a informações de obra de construção civil. Tá? Esse cadastro é necessário para que a gente solicite a certidão negativa de débitos na Receita Federal no final da obra. Então, chega na hora de legalizar a obra, como é que funciona? E sem isso aqui você não legaliza a obra, tá? Por isso a importância disso aqui. Então, chega no final, como é que funciona? No caso de prédio, você pede primeiro a vistoria de bombeiro, com a vistoria do bombeiro você pede a vistoria do ABITSE, com a vistoria do ABITSE e do bombeiro a gente leva, junto com isso, o projeto aprovado na Receita Federal e pede a CND, tá? Vinculada ao CNO da obra. O CNO é o Cadastro Nacional de Obras. Normalmente ele é emitido pela prefeitura na aprovação do projeto já. É o CPF da obra. Então cada obra tem um número de registro, que é o CNO. O que acontece? A gente precisa todos os recolhimentos
de INSS, todos os recolhimentos previdenciários devem ser vinculados ao CNO da obra. Então, se você contrata funcionários para sua obra, todo mês que você for recolher o INSS da obra, aquela guia de INSS que a gente vai pagar, ela precisa ser vinculada lá no sistema previdenciário, que o gestor de RH tem acesso. Ele faz o vínculo desse pagamento de INSS com o CNO da obra. Tá? Ah, Thiago, se eu contratar uma pessoa que é MEI, ele vai fazer isso também. Então, na emissão, porque como que funciona o MEI, tá? Diferente de uma prestação de serviço, quando a gente contrata o MEI, ele emite a nota para a gente, o MEI recebe o dinheiro e ele não faz recolhimento nenhum. Recolhimentos são esses recolhimentos acessórios, o INSS, esses outros recolhimentos aí. Quem faz o recolhimento somos nós, contratantes, e cada tipo de MEI tem uma alíquota diferente. E para poder entender como funcionam essas alíquotas, quem vai fazer isso é o gestor de RH. Olha a importância que tem esse personagem aqui na nossa história. Então, quando a gente contrata um MEI, ele vai emitir uma nota para a gente passa lá os dados cadastrais da nossa empresa, ele emite a nota dele para a gente, antes de finalizar o mês, assim que emite a nota, a gente passa essa nota para o especialista em gestão de RH, ele vai fazer uma análise dessa nota fiscal, vai entender qual é a alíquota que deve ser recolhida do INSS, e aí ele vai emitir uma guia já vinculada ao CNO da nossa obra para a gente fazer o pagamento. E aí a gente pega e faz o recolhimento de INSS para esse MEI. Se for uma prestação de serviço que também tem recolhimento de INSS, como que funciona o processo? É uma empresa, por exemplo, uma empresa limitada, uma empresa que presta serviço, concreto, lançamento de concreto via bomba, por exemplo, tá? Como que é feito isso? A gente envia o CNO da obra, então a gente pede para o gestor de RH, ele tem lá o CNO da obra, olha, envia para a gente o CNO da obra que a gente vai contratar o concreto e vamos pedir para ele fazer o vínculo lá. A gente não pode perder essa oportunidade. Já vou explicar o porquê, tá? Ele envia para a gente aqui o CNO da nossa obra, a gente encaminha para esse fornecedor. Quando ele faz a emissão da nota, ele já faz com o apontamento desse vínculo. E aí a gente faz o pagamento. E aí, chega no final do mês, a gente encaminha essas notas todas para o gestor de RH e ele vai fazer essa análise para a gente, tá? Em detalhes lá de como que funciona tudo isso. Ele conhece isso profundamente, com muito mais detalhes do que eu estou dizendo aqui para vocês. Por isso que eu estou dizendo, vai fazer reunião com esse profissional, que você vai aprender muito mais lá do que aqui nessa aula comigo. E aí ele vai fazer essa vinculação e esse controle para não deixar passar nada. Por quê? O nosso objetivo durante a obra é a gente criando como se fosse um crédito, tá? De INSS vinculado ao CNO da nossa obra. Porque se a gente não demonstrar para a Receita Federal que nós fizemos recolhimento suficiente para poder fazer o pagamento de INSS da nossa obra, chega no final da obra, o INSS emite uma guia para a gente pagar e obter a CND. Essa guia hoje, para um prédio em torno de 8 unidades, vai ter um recolhimento na ordem de uns 60 mil reais, tá? Que é melhor a gente fazer durante a obra, já que a gente tem contratação de mão de obra. Tá? E é por isso que a gente faz isso. Fazendo dessa forma essa gestão, a gente fica isento do pagamento da CND no final da obra. A Receita Federal apenas emite a CND para a gente poder dar seguimento na legalização da obra. Então, é dessa forma que funciona e atua o serviço de gestão de RH. Então, mais uma vez, relembrando aqui, com base nisso aqui, nesse roteiro que está aqui, um pouco diferente dos outros, que não é por tópico, é mais descrito, tá? E nessa aula de hoje, que a gente conversou sobre esse trabalho de RH, vocês vão agendar ou com o contador que faz a gestão de RH, ou com o serviço de RH indicado pelo contador, uma entrevista com aquele mesmo posicionamento. Olha, meu nome é Thiago, eu sou incorporador, estou com um projeto aqui na região, e gostaria de conversar com você sobre gestão de mão de obra, como funciona o seu trabalho. Queria discutir meu projeto contigo. Agenda, vai lá, com certeza vocês vão ser atendidos aí em praticamente 100% desses serviços, tá? Eles têm interesse em justamente vender o serviço deles. E aí você vai explicar como que você vai trabalhar e vai pedir para eles explicar para vocês como que funciona essa gestão de mão de obra terceirizada. E aí vocês vão fazer um contrato com eles, que é o que a gente tem aqui, e a gente paga esse serviço mensalmente, para eles poderem fazer essa gestão de mão de obra com os recolhimentos de INSS, FGT, eles só mandam a guia para a gente poder pagar, e o pessoal da contabilidade confere depois, tá ok? Pessoal, façam essa visita, façam essa reunião,
Deixa aqui nos comentários para a gente essa experiência, que é uma experiência riquíssima da reunião que vocês vierem a fazer com esse serviço. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários também.